Então, aula de hoje, Romanos 10, a segunda parte, do versículo 14 até o final, versículo 21, está no quadro aí, é só acompanhar comigo. O Matheus aqui está online, qualquer coisa, Matheus, só me chamar, tá? Vou falar aí. Beleza. Então vamos lá. Versículo... Oi, bom dia. Seja bem-vindo, viu? Pode entrar. Romanos 10, versículo 14. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Bom dia. Tá bom? Então esse é o nosso texto de hoje. Para o pessoal que é do módulo básico, que está chegando hoje aqui, mais uma vez as boas-vindas, tá bom? A gente está estudando há aproximadamente um ano a carta aos Romanos, tentando aí lutar contra a maré para terminar em dezembro desse ano, certo? Beleza? Então, vocês vão entrar meio que no meio do caminho, sejam bem-vindos. Mas não tem problema, porque hoje o tema ele é um tema muito abrangente, inclusive para nossa... até para quem é novo convertido, não sei se é o caso aqui de alguns. A gente vai falar sobre evangelismo. Paulo está falando sobre a pregação do evangelho. Eu queria só conhecer os nomes. Seu nome é? Milena. Milena. Primeira vez, né, Milena? Aqui sim. Tá, você é amiga da Thaisa? Tá bom, seja bem-vindo. Seu nome é? Elisama. Não entendi. Elisama. Elisama? Isso. Seja bem-vindo, tá? Isaac tá aí. Beleza, se chegar alguém, os homens aí vão pegar uma cadeira, tá bom? Se chegar mais alguém. Então a gente está com a galera do módulo básico também. Qualquer dúvida, só falar comigo que a gente vai parando e conversando, tá? Só para a gente contextualizar aqui, a gente já veio aí de vários capítulos para trás e Paulo está desenrolando vários assuntos sobre a questão da salvação, correto? Ele falou, vou fazer a pergunta agora, a terceira aula seguida aos que estavam aí, sobre o que ele falou principalmente no capítulo 9 de Romanos. Oi? Eleição. E o que é a eleição? É uma atitude, né, de Deus em escolher pessoas para a salvação, tá? A gente não vai entrar muito nesse mérito hoje, a gente vai ver os desdobramentos do que Paulo vai falar. Agora, uma pergunta que tem a ver com a nossa aula de hoje é o seguinte: alguém pode crer em Jesus mesmo sem ouvir a pregação do Evangelho? Sim, não, e por que sim e por que não? Alguém pode crer em Jesus mesmo sem ouvir a pregação do Evangelho? Não, porque através de ouvido vai gerar fé. E alguém discorda? Mas e o pessoal que sonha? Pode ser o evangelho, só que não. Hã? Pode ser o evangelho, Pode ser o Evangelho, um sonho? Não questão de você crer a partir também da criação de Deus. Isso é possível? Você estava aqui, Romanos 1. Esse é É possível? Gente, vamos lá. Recapitulando. Então tá. Recapitulando, é isso? Nós temos dois tipos de revelação. Lembram de quais são? A primeira qual é? Natural. Qual é a revelação natural, Stephanie? Explica aí. que a natureza revela a glória de Deus. Ninguém a galera identificada em relação a perceber Deus na natureza. Beleza. Então a primeira revelação que nós temos é o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 1. É uma revelação de Deus
quem Deus é na natureza. Lembram disso? Vou botar aqui para o Mateus olhar também. Essa revelação, ela é capaz de salvar alguém? Não, ela não é capaz. Se a gente for ler Romanos 1, o que ela é capaz de fazer? Deixar os homens indesculpáveis. É como se os homens estivessem numa situação onde eles não poderiam chegar no dia do juízo e falar assim, eu não sabia. É isso que a revelação geral, natural serve, uma revelação geral. Ela é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os contextos, certo? Essa revelação, ela é capaz de salvar? Não. Ela é capaz de condenar, certo? Ou seja, mais especificamente de tornar o homem indesculpável, é isso que ela serve. E a gente tem a outra revelação, é a revelação especial. Que revelação é essa? Oi? Jesus, de que forma? Não estou ouvindo. Muito bem, mas a gente tem registro dessa revelação onde? Na Bíblia, correto? Então Jesus, ele era a palavra viva e hoje nós temos a palavra escrita, certo? Que testifica de Jesus. Tanto aquela que foi escrita antes dele vir, quanto aquela que foi escrita depois dele vir. Tudo se remete a ele. A Bíblia, ela aponta para Jesus o tempo todo. Não é isso? Essa revelação especial, que nem todo mundo teve acesso, lembra disso? Ela é a única forma de fazer com que as pessoas tenham conhecimento de como é que se salva. E como é que se salva? No Antigo Testamento, como é que se salva? Falar. Cumprindo as leis. No Antigo Testamento se salvava cumprindo as leis? Será? Não. A gente viu aqui também na aula de Romanos o seguinte: Paulo vai mostrando que sempre foi pela graça de Deus por meio da fé. Então, por exemplo, o patriarca de Israel chamava-se Abraão. Era o primeiro homem ali que deu início àquela linhagem da nação de Israel, Israel étnico. E Paulo vai dizer lá no capítulo 4 que a maneira de Abraão ser salvo, aí ele vai usar a expressão justificado, foi porque ele creu. Entendeu? Então, antes de receber a lei, antes de obedecer a qualquer coisa, ele acreditou no Deus verdadeiro e por isso obedeceu. E a gente viu aqui uma coisa interessante, é o seguinte: para que servem as obras na vida do cristão? Para testificar a fé? Oi? Para testificar a fé? Para testificar a fé, ok. As obras, elas então são um pré-requisito para a pessoa ser salva? Por que não? A salvação é por fé somente, não é isso? Somente. As obras, elas são uma, Mariana? Uma consequência, tá vendo? Aí sabe. As obras são uma consequência da salvação. Se eu creio, eu pratico, não é? Mas aquela pessoa que fala assim: mas se o cara não fez nenhuma obra, ele não pode ser salvo. A gente tem que tomar cuidado com essa afirmação, tá? Por quê? Quem crê faz obras, ponto. Não é isso? Mas eu não faço para ser salvo. Eu faço porque fui salvo. Eu então, como consequência da minha fé verdadeira, eu produzo obras. Beleza? Então, nesse sentido, salvação no Antigo Testamento e no Novo sempre foi por meio de Jesus, por meio da fé, sempre. Certo? É claro que hoje, depois dele ter vindo, com a revelação, a explicação do... Tem gente lá? Fala, Sônia. Desculpa. Oi? Não está entendendo? Tá. Eu vou tentar falar de forma mais simples aqui. Vamos lá. A gente está pensando em como a pessoa pode ser salva, certo? Em como ela pode ir para o céu. E aí a gente está pensando no Antigo Testamento, como é que funcionava. Você tem ideia, Sônia? Tá. O Arley levantou uma bola que poderia ser pela obediência às leis, por exemplo. Aí eu estou explicando aqui que nunca foi pela obediência às leis, mas sempre pela fé em Jesus. Entendeu? E aí, como é que a pessoa tinha fé em Jesus no Antigo Testamento? Ela acreditava no Messias que viria. Certo? E nós? Messias é aquele que viria libertar Israel. Lembram disso, né? Lembra disso, Sônia? Então, nós cremos no Messias que já veio, porque nós estamos depois da época que Jesus veio. Certo? Então é mais ou menos por aí.
Oi? Pode falar. Jesus é o Messias. Tá? O Messias é aquela figura que era esperada em Israel como libertador. Os profetas de Israel, eles profetizavam dizendo que viria alguém para libertar o povo de Israel, para desfazer aquilo que foi feito no jardim do Éden, quando o homem caiu, entendeu? Então as profecias eram a respeito desse libertador. E aí esse nome Messias, certo? E Jesus é o Messias. Só existia um Messias para Israel, entendeu? Beleza? Então é mais ou menos por aí. A gente crê naquele que veio no passado, tá bom? Eu vou seguindo aqui, Sônia, qualquer coisa pode parar e falar de novo, tá? Sem problema. Então vamos agora dar uma olhada no texto aí. No versículo 1, se você for reparar comigo, ele vai dizer o quê? A minha súplica e a boa vontade do meu coração a favor deles. Deles quem? Oi? Os israelitas. Paulo começa esse capítulo falando que ele deseja que os israelitas sejam salvos. Logo, entendemos que a nação de Israel, ela não é salva, certo? Só é salvo aquele que crê em Jesus como Senhor. É aquilo que o versículo da Mariana fala, que a Mariana citou hoje, fala, que você pode recitar de novo. Vai, Mariana. Você recitou 2 vezes. Vai. Se você disser que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus, será salvo. Será salvo, certo? Então Paulo está falando, olha, os israelitas não são salvos, mas eu oro por eles e eu tenho muito desejo que eles sejam salvos. Mas a questão que eu vou trazer agora é que ele começa falando dos israelitas. Ou seja, esse capítulo 10 ele vai falar sobre os israelitas, principalmente. Isso vai ajudar a gente a entender o final do capítulo, tá? Ele vai falar que nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos quem. Aí a NVI vai trazer de novo, os israelitas. Não é isso? Está aí na sua versão? Juliana? Oi? Linguagem de hoje. Mas como é que está lá o versículo 16? Mas nem todos aceitam a voz do Evangelho. Mas alguém tem dito, Senhor, quem é a nossa mensagem? Alguém está com a NVI aí? Não? Já fala os israelitas, não é isso? Beleza. Então é uma tradução que ele já incluiu aí de quem o apóstolo Paulo está falando, tá? Mas vamos lá. Na aula passada a gente viu que o Evangelho ele é acessível a todos, certo? Não é uma coisa difícil. Por isso que a gente citou aquele texto lá, como é que eu vou conhecer isso? Será que eu vou ter que ir ao céu? Será que eu vou ter que ir ao abismo para conhecer essa palavra de salvação? Era mais ou menos isso. E Paulo está falando, não. A palavra de salvação é simples. Como? Aí a gente pensou aqui na fórmula da salvação. Você crê com o coração, confessa com a boca que Jesus é Senhor e você é salvo. Gente, quer coisa mais simples do que isso para a salvação? O que o judeu fazia? Muitos judeus interpretaram tudo que Deus tinha falado sobre a salvação dessa forma como você falou, de que eles deveriam obedecer para serem salvos. E eles começaram a criar uma série de normas e regras extra-bíblicas, por assim dizer, para serem salvos. Ou seja, era uma complexidade tremenda. Alguém um dia já disse que o sábado judaico era um dos dias mais cansativos para os judeus, porque eles tinham criado tanta regra de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, que era assim muito difícil passar pelo sábado, né? Estou assim meio que trazendo essa ideia, porque eles tinham uma tamanha religiosidade, eles acabavam esquecendo aquilo que era fundamental, que era o descanso, a contemplação, a glória do Senhor, entendeu? Então, para os israelitas, eles se debruçaram muito sobre essa ideia de se basear na obediência para a salvação. Entendeu, Sônia? A ideia é essa. E Paulo está falando, olha, a salvação é muito mais simples do que isso. A salvação, é aquilo que a gente viu na outra aula, ela se baseia em algo tão simples, que ela é comparada com o quê? Quem lembra? Tinha uma pedra. Fiz um triângulo, né? Hoje eu vou fazer um círculo, quase círculo.
Essa pedra aqui, qual é o nome dela? Pedra de tropeço, não é isso? Algo super simples para a salvação que os judeus tropeçaram. Por quê? Porque Deus colocou aquela pedra ali no meio da nação de Israel e falou assim: olha, é só crer. Aí o judeu falou assim: não é possível, não é só crer. Aí o que eles pensaram? Não, tem alguma coisa a mais. E aí eu citei já mais uma vez que o John Stott ele fala sobre a ideia de que eles esfolaram a canela na pedra de tropeço, porque eles tentaram fazer algo além do que tinha sido pedido a eles. E eles tropeçaram naquela pedra que poderia salvá-los. Era algo super simples. Quem era a pedra? Jesus. Jesus foi colocado ali no meio da nação para salvar a nação, e todo aquele que acreditasse nessa pedra não seria confundido, ou não seria decepcionado. Seria uma melhor tradução provavelmente para isso. Só que o que eles fizeram? A comunidade de Israel, na sua grande maioria, eles rejeitaram a pedra de tropeço e tropeçaram, certo? Se escandalizaram com a mensagem de Jesus. Beleza? Então a gente está vendo isso, que o Evangelho ele é simples. E Paulo vai desmembrando agora as implicações dessa simplicidade na nossa vida de evangelismo, ou seja, na nossa forma de anunciar essa mensagem. Beleza? Então vamos olhar agora. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Se você for olhar um pouquinho antes, no versículo 13, Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a pessoa pode estar em Israel, a pessoa pode estar no Brasil, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Se ele ouve a mensagem, crê, invoca o nome de Deus, certo? Clama pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, e se submete ao senhorio de Jesus, que é a ideia de Jesus mandar na nossa vida, a Bíblia diz que essa pessoa vai ser salva, não importa onde for. Se ela invoca, ela é salva. E ele vai então trazer essa pergunta: mas vem cá, como é que alguém pode invocar se ele não ouve? Não é isso? Na verdade ele começa: como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a ideia que ficou é mais ou menos essa daqui, ó. Vou botar no quadro, vou falar alto para a sua ver também, ok? A ideia é essa. Primeiro, há um envio. Fundamentalmente, quem é que envia? Pode falar. Gente, fala aí. Quem envia? Jesus. Deus envia, não é isso? Principalmente Deus envia. Enviar. Pregar. Ouvir. Crer e invocar. Então preste atenção na sequência, tá? Enviar, certo? Pregar, ouvir, crer e invocar. Se isso aqui não acontece, o que acontece? Ninguém é salvo. Não é isso? Se ninguém é enviado para pregar, alguém é salvo? Não. Se ninguém prega, alguém é salvo? Não. Se a pessoa não ouve o Evangelho, pode ser salvo? Não pode ser salvo. Beabá, não é isso? Beabá, básico. Se não crê, já sai, sabe, já é fato. Não é salvo, porque a fé, ela é o meio pelo qual Deus salva pessoas. Beleza? Então, a ordem é essa. Então, essa é a lógica de Paulo. E ele vai falar sobre a ideia do papel do arauto. Alguém já ouviu falar sobre o que significa o arauto? Ou não? Muito bem. É como se fosse um oficial, né? Ele tinha esse ofício de anunciar a mensagem de maneira solene, certo? De maneira séria, né? Comprometido com aquilo. Então ele se colocava às vezes numa praça pública ou diante de algum exército, de algum povo,
e ele anunciava uma mensagem. Por isso que Paulo vai citar aí a ideia dos pés formosos. Olha só, como está escrito, versículo 15: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa era a figura do arauto, e essa hoje pra gente é a figura nossa como arautos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você pode chegar lá no lugar onde você estuda ou trabalha e falar assim: você sabia que eu sou um arauto? Um arauto de Deus? A pessoa fala: hã? O que é isso? É aquele que anuncia, né? Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, não é isso? Ou seja, o arauto está representando alguém maior do que ele, anunciando a sua mensagem. E por isso a gente pode ter muita confiança em anunciar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem não é nossa. Alguém uma vez falou com muita propriedade que a mensagem ela é sempre maior do que o mensageiro, certo? Então, se alguém está brilhando mais do que a mensagem, alguma coisa está errada. Por quê? Porque nós somos apenas arautos. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho ele é uma coisa boa, certo? O que significa Evangelho, gente? Boas novas, não é isso? Boa notícia. O Evangelho ele é uma boa notícia, a notícia de salvação por meio de Jesus. Beleza? Você vai para pensar, antigamente não tinha mídia, não tinha, né, rede de comunicação, não tinha nem imprensa, certo? Então como é que as pessoas faziam? Elas falavam, elas enviavam um arauto e ele falava. O profeta era uma espécie de arauto de Deus ali que ele também anunciava o Evangelho. Beleza? Mas a gente pensou aqui, vamos lá, diante disso, dessa figura do arauto, aquele que anuncia boas novas, aquele que anuncia a salvação, será que ainda assim alguém poderia se converter sem ouvir uma outra pessoa? Não? E se a pessoa recebe uma Bíblia de presente? Isaac, toma uma Bíblia. E aí ele começa a ler a Bíblia em casa e se converte. A conversão é válida? Não é válida? Porque ele não ouviu de alguém. O que você diz? Ele ouviu de alguém. Ele ouviu Deus. Tá, mas vem cá, Deus envia, não é isso? Sim. E alguém prega. Quem prega não é Deus, certo? Não é Deus que prega. A mensagem é dele, mas ele usa ali um instrumento para pregar, não é isso? Concorda? Beleza. Tá, então a gente está aqui nessa fase, né? Ok. Se não tem ninguém pregando, só deu uma Bíblia para a pessoa, como é que faz? A pessoa pode ser salva? Não pode ser salva? Pode? Por quê? Mas o Espírito Santo prega? Ele é a testemunha, né? Mas a gente tem que tomar cuidado por quê? Vamos lá. Isso aqui foi escrito por quem? Homens. Não é isso? Inspirados por Deus, exatamente. Muito digno de lembrança. Isso aqui é uma pregação. Não é isso? Quem está escrevendo? Paulo. Não é Paulo que está escrevendo? E várias outras partes, quem foi que escreveu? Homens. Por quem foi que falou? Homens. Então, se alguém recebe uma Bíblia, seja lá como for, ou até um folheto, vamos contextualizar, o folheto já passou, né? Eu botei lá nos meus bolsos, mas eu falei assim, o folheto também já passou. Agora é mídia social, Instagram. Se alguém recebe uma notícia dessa, escrita por algum homem, mas ninguém falou com ele, o que acontece? Isso é uma pregação, isso é uma forma de anúncio do Evangelho, certo? Que não é Deus diretamente fazendo, por assim dizer. Deus está usando pessoas para levar a sua mensagem, certo? Agora, vamos pensar com a gente. Quando Pedro está lá naquele terraço e ele vê aquele lençol com um monte de animais impuros, lembra disso? Aí ele vai até a casa do fulano, não era isso? Casa de Cornélio, né? E aí, o que acontece? Ele entende que o anjo tinha falado com aquele cara, dizendo que ele ouviria o Evangelho de um outro homem. Você parou para pensar que não foi dado aos anjos o anúncio do Evangelho? A gente vai pensando assim, cara, mas o que vai acontecer com aquele índio lá no meio da mata? Olha, se a gente não for, o anjo não vai. Não vai. Entendeu? Porque é papel dos homens pregar o Evangelho.
Então o que Paulo está mostrando aqui? Olha, nós precisamos evangelizar. O que é evangelizar? É falar as boas novas da salvação. Falar para as pessoas que a salvação é só por meio de Jesus. Concordam? Não é isso? Beleza? Então, alguém pode se converter na Bíblia porque ela é uma pregação, certo? Usada por Deus por intermédio de homens. Essa é a ideia da pregação. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. A NVI diz, como é que é? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Beleza, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Aí John Stott mostra pra gente que é o seguinte: a palavra israelitas não está no original lá, no grego, só que é uma tradução muito apropriada, porque o contexto todo fala dos israelitas, tá? Então a ideia é que Paulo está mostrando o seguinte: olha, Israel recebeu a mensagem do Evangelho, mas não obedeceu, certo? E aí vai falar agora sobre a rebeldia de Israel. Nem todos. No caso, nem todos é um eufemismo, né? Porque a maioria de Israel não recebeu e não obedeceu o Evangelho, certo? Então Paulo está dando sequência àquilo que ele começou no versículo 1. Segue o texto. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Só para a gente parar para pensar, Paulo está citando Isaías, ou seja, Antigo Testamento. Era um profeta. Ele estava profetizando para Israel, certo? Ele vai falar o seguinte: olha, Isaías pregava para Israel, mas Israel não acreditava na mensagem de Isaías, que era fiel ao que Deus falava. E aí Paulo toma essa ideia do Antigo Testamento, traz para o Novo, demonstrando a mesma coisa com relação ao Evangelho. Você já parou para pensar que o Evangelho não é uma coisa nova com relação ao Antigo Testamento? O Evangelho, ainda que o nome seja Boa Notícia, é uma notícia antiga, certo? Por quê? Porque desde Gênesis, qual é o texto mais antigo do Evangelho, por assim dizer? Evangelho como uma boa notícia de salvação. Alguém lembra? Podia estar lá no Jardim do Éden. De ti, não é isso? Eva, de ti sairá aquele, não é isso? Que há de pisar a cabeça da serpente. Qual é o nome que a gente dá para isso? A gente não, né? Os teólogos. Eles chamam de o proto-evangelho. É como se fosse uma coisa embrionária acerca da amplitude que vai se tornar depois com a revelação pelos profetas e pelo próprio Jesus. Então a primeira menção lá já está sendo uma pregação do evangelho. Está apontando para aquele que viria e destruiria as obras de Satanás, certo? Então ele vai dizer: muitos não acreditaram, nem todos acreditaram, nem todos obedeceram ao Evangelho. E aí ele faz uma constatação. Qual é a constatação que ele faz? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A gente prega uma palavra que não é nossa, não foi o que eu falei agora há pouco? O mensageiro, ele é menor do que a mensagem, certo? E quando eu anuncio a mensagem, o Stott fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: a mensagem não é só sobre Jesus, mas como a mensagem é Jesus, como sendo algo que não é simplesmente conhecer sobre, mas é tê-lo aqui, entendeu? Quando você recebe a mensagem de Jesus, é muito mais do que ter informações sobre Ele. Você está acolhendo Ele mesmo, Ele próprio. Então tem a ver muito com aquela questão do relacionamento, que volta e meia eu falo aqui, né? Relacionamento. Quando eu obedeço a mensagem de Deus, o Evangelho, eu estou passando a me relacionar corretamente com Deus. Então Jesus, ele é o conteúdo da mensagem e ele é a própria mensagem, por assim dizer. Beleza? Sônia, está tranquilo por aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa me para e me fala, tá? Agora, vamos fazer uma aplicação aqui para a nossa vida hoje, tá? Seguinte. A gente, às vezes, eu falei na aula passada, para as meninas que estavam aí, a gente, às vezes, se deixa levar por algumas ideias modernas, perigosas. E aí eu falei na aula passada o seguinte: se eu fico perto de uma pessoa e eu só sou uma pessoa legal, eu só tenho boas atitudes cristãs,
essa pessoa consegue ser salva olhando para a minha vida? Sim, não e por quê? Não, porque, como você me disse, não existe isso de pregue se necessário essa palavra. É preciso falar. Do estava na aula passada. Então a ideia, gente, é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente cai nessa ideia moderna de achar que a gente vai ser legal e as pessoas vão se converter a Jesus olhando para a nossa vida. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. A nossa vida, ela pode atrair a atenção das pessoas, ela pode atrair a empatia das pessoas conosco. Uma série de coisas a nossa vida pode fazer, principalmente confirmar a nossa fé diante das pessoas. A nossa vida, ela dá testemunho. Mas eu pensando sobre salvação, tá? Salvação. A nossa vida não vai salvar ninguém. Por quê? Porque quem salva é o conteúdo da nossa mensagem. É Jesus, certo? Se nós não anunciarmos a Jesus, você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais crente do mundo. Se você não anunciar, as pessoas não vão ser salvas. Por quê? Porque a Bíblia diz: a fé vem pela pregação. O que é a pregação? É o anúncio da palavra, é o anúncio da mensagem. Se a mensagem não for anunciada, a sua vida não vai ter capacidade e suficiência para levar alguém ao conhecimento da salvação. É como se você não desse para a pessoa aquilo que a gente falou aqui na revelação especial, não é isso? A sua vida não revela de maneira especial quem Deus é. Por quê? Porque a mensagem dele é que revela. E a mensagem não está nas suas atitudes, por mais que elas tenham uma conexão aí. A mensagem, ela é, vou usar um termo, né? Autoexistente, certo? Ela é suficiente para salvar as pessoas. É por isso que você pode ver alguém que não é cristão, falando do Evangelho, levando outras pessoas à salvação, certo? Enquanto que outras pessoas são cristãs e não falam e também não levam pessoas à salvação. Então assim, você pode ter um não crente, se ele anuncia a palavra de Deus, isso pode gerar salvação. Agora você pode ter um crente, lindo, maravilhoso, fazendo coisas boas, se ele não anuncia, não há salvação. É uma coisa totalmente oposta. Oi? Então você não vai ser salvo? Você crê em Jesus? Então. Oi? Oi? Não entendi. Não, a questão da salvação é você crer no Evangelho. Você anunciar não tem a ver com a sua salvação, tem a ver com a salvação do outro. Entendeu? Então você, vamos supor, você é crente, nasceu de novo. Por quê? Porque você ouviu de alguma forma a mensagem do Evangelho. E aí você inclui diversas formas aí. A pessoa que não escuta, por exemplo, como é que ela ouve? Ela pode muitas vezes ler. É o que a gente está falando aqui sobre a Bíblia. E aí você tem outras exceções, mas a ideia é a comunicação da mensagem chega até ela. Beleza? A ideia é essa. Agora, passar para os outros não significa que eu vou deixar de ser salvo. Significa que os outros que não ouvem vão deixar de ser salvos porque eu não estou passando. Entendeu, Sônia? Então essa é a ideia. A sua salvação está em receber a mensagem e crer nela. A salvação do outro está em receber a mensagem que você vai passar. É por aí. Tá bom? Então, beleza. Então, finalizando. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Aí eu vou contar uma história interessante que na época eu era da faculdade e eu estava nessa ideia, né? De que eu queria ser um cara legal, testemunhar do Evangelho e tudo mais. E eu lembro, cara, que eu assim, era meio de todo mundo, né? Pô, tratava bem todo mundo. E eu estava super feliz com isso, porque eu falei, caramba, que legal, né? Acho que eu estou dando testemunho de Deus aqui. Cara, eu lembro que eu estava assim na faculdade, parece que Deus veio comigo assim e tratou direto assim. Assim, você vai ficar fazendo isso até quando? Gente, não foi audível não, tá? Foi só uma compreensão, beleza? Eu não sou tão pentecostal assim não. Fica a dica aí. Então, eu entendi bem assim, Deus falando comigo, cara, isso que você está fazendo não serve. Não é assim. Eu entendi, eu falei, não dá para ser bonzinho. Isso não vai levar ninguém a salvação. E aí eu entendi que eu tinha que falar. E volta e meia eu fico fazendo um filtro comigo mesmo, né?
Mas será que eu estou falando? Como é que eu sei se eu estou testemunhando de Jesus? O quanto eu estou falando dele? Beleza, eu sei que eu tenho que viver aquilo que eu prego, mas será que eu estou anunciando aquilo que eu vivo? Certo? Então isso fala pra gente o que é? A importância da evangelização para a salvação. E aí você pensa, caramba, Paulo acabou de falar que Deus é soberano para salvar pessoas, não é isso? O que a gente viu no capítulo 9? Que o que salva pessoas, o fator que é decisivo, lembra disso? Qual é o fator decisivo? É a vontade de Deus. Isso é o fator decisivo para a salvação dos homens. Né? Ele fala e repete no capítulo 9. Mas a grande questão, quando ele chega agora no capítulo 10, ao invés de deixar isso como se fosse uma coisa solta, se é Deus então que toma a decisão final, se é Deus então que age de maneira decisiva, o que eu vou fazer afinal? Mas não é isso que Paulo faz. O que ele fala, olha, ninguém vai crer se a gente não anunciar. O que significa isso? O Deus que escolheu a forma das pessoas serem salvas é o mesmo que escolheu a forma de aplicação dessa salvação. Certo? Como é que se aplica a salvação? Através da pregação, através da fé. Não é isso? Então a gente precisa anunciar a mensagem que a gente crê. E é assim que as pessoas vão ser salvas. Não tem outra forma. Correto? Todos concordam, né? Beleza. Não é simples, é simples. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem, pelo menos, carinho muito isso, nessa confusão de boas novas versus bem-estar, sabe? Como se o evangelho fosse causar um bem-estar pleno. Quando, para nós que somos pecadores, a mensagem do evangelho é arrependimento e reconhecimento de que somos pecadores. Então passa por esse desconforto. E muitos não vão conseguir isso daí, né? Então, muitos não já vão acaba conseguir. maquiando o evangelho só para as pessoas e deturpa a palavra e causa uma frustração. O grande complicador é a nossa natureza pecaminosa, aquilo que a gente já viu aqui em algumas aulas para trás. A nossa natureza pecaminosa, ela complica muito as coisas, porque a palavra de Deus é boa, a lei de Deus é boa, mas quando encontra pecadores, aí o negócio fica tumultuado. Só que Deus é tão misericordioso e bom que Ele salva pessoas, né? Ele salva, tá? Dando sequência então, Paulo vai dizer que Israel ouviu, que Israel entendeu, né? Ele vai dizer aí, porventura não ouviram, versículo 18. Paulo vai dizer o quê? Sim, por certo. Ou seja, a comunidade de Israel como um todo, ela ouviu. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ele faz uma citação do Salmo 19. E o Salmo 19 falava sobre a revelação na natureza. Só que aí o Stott ajuda a gente a entender o seguinte, é como se fosse um símbolo da pregação de Paulo. Porque Deus fez com que a revelação da natureza fosse tão abrangente, o Evangelho também foi tão abrangente, principalmente para a comunidade de Israel. Lembra da história de Paulo? Ele ia de uma cidade a outra, e o primeiro lugar que ele ia era uma sinagoga. Ele ia falando de Jesus em cada lugar que ele ia para os judeus. Então, de maneira geral, os judeus sabem a mensagem. No caso, esses daqui, né, dessa época. Eles ouviram a mensagem. Só que o que aconteceu? Não foi por deixar de ouvir. Versículo 19. Não foi por deixar de conhecer. Aqui o conhecer com entendimento, tá? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel, ou ao entendimento de Israel. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Como gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Para a gente fechar, Israel está sendo representado aqui como uma nação rebelde e contradizente, não é isso? E o que Deus fazia com Israel? Deus estendia as mãos para Israel na expectativa de que Israel viesse, de que Israel se convertesse. Ou seja, Deus deu oportunidades ao povo de Israel de se converter. E o que o povo fez? Continuava sendo rebelde, continuava rejeitando o caminho de Deus para a salvação. E aqui é uma coisa importante, por quê? Porque se a salvação, o fator decisivo dela,
é a ação de Deus em salvar, porque você sabe que você foi salvo por Deus, você não se salvou, você foi salvo, certo? A condenação não é uma coisa que Deus faz, certo? Ele praticamente chancela aquilo que você escolheu. Isso é uma coisa meio estranha, né? Aquilo que a gente pensa sobre a soberania de Deus, responsabilidade do homem, a gente fica meio tentando entender como é que essas coisas elas se combinam. Só que Paulo vai dizer o seguinte, olha, é Deus que salva e é o homem que se perde, certo? Se você salvou, o que você faz? Se você foi salvo, o que você faz? Você agradece a Deus, porque Ele te salvou. Agora, se um homem é condenado, ele não pode culpar a Deus por ter condenado ele, porque foi escolha dele ir para o inferno, certo? E ele vai introduzir então a figura dos gentios aí, falando que aqueles que não eram povo, aqueles que não tinham entendimento, eles mesmos que não procuravam por Deus, acharam a Deus. E aí eu fecho aqui na sala de hoje com a seguinte conclusão: você já imaginou o privilégio que você tem de ter achado a Deus? A Bíblia diz que nós somos gentios, não é isso? Gentios são aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel. Nós tivemos o privilégio de achar a Deus e nós não buscávamos a Deus, não é? A gente vivia do jeito que a gente queria, acreditando num Deus falso, né? Todo mundo, mas a gente achou a Deus sem procurá-lo. Por quê? Porque Ele tomou a iniciativa de se revelar a nós também. Então você para pensar na preciosidade do que você acredita, do Deus que você conhece, da mensagem que você conhece. E esse tipo de reflexão ele deve servir para reforçar o que eu entendo acerca da minha fé. Gente, eu canso de falar isso aqui. A gente não vive mais uma religião. A gente não acredita numa coisa a mais do que todo mundo acredita. Se você não acredita na religião verdadeira, na única palavra verdadeira, espiritualmente falando, se você não acredita que a sua mensagem é a única, por que você acredita nela, afinal? Então isso deve reforçar para a gente o quê? Eu creio na única mensagem verdadeira, certo? A mensagem de Jesus ela é a única sobre todas. Ela não é mais uma, ela é a única. Aí eu fecho com a palavra de Jesus, né? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter dito: eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Não, ele não é um caminho, ele é o caminho. E baseado nessa ideia, nessa mensagem que foi revelada por Deus, a gente precisa anunciá-la para pessoas de boa salvação. Beleza? Ok? 10:05, dá tempo até de fazer uma oração, tá vendo? Vamos orar? Pode ser? Tudo bem? Alguma dúvida? Sônia quer falar? Tranquilo? Então tá, depois a gente conversa depois. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela sua bondade para conosco, o privilégio de nós termos achado o Senhor, Deus, mesmo sem te procurar. E nós sabemos disso, Senhor. Nós sabemos que um dia o Senhor nos alcançou, a sua graça brilhou no nosso coração e nós sabemos o que ela tem feito dia a dia na nossa vida em nos santificar. Nos dá, Senhor, coragem, nos dá, Senhor, confiança na Tua Palavra para anunciá-la às pessoas. Nos dá intrepidez, Senhor, para não termos medo, Senhor, de anunciar a Tua Palavra diante de pecadores que, assim como nós éramos, estão perdidos hoje no pecado distante do Senhor. Nos dá, Senhor, um domingo em paz, na Sua presença, e fala conosco ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por aqueles que